Fala galera, tudo beleza? Estou muito contente, feliz em você estar aqui na nossa aula de hoje, em que vamos trabalhar as 3 dificuldades que os alunos têm, em regra, na hora de escrever uma redação, na hora de escrever a prova discursiva do seu concurso. Antes, porém, deixe-me eu me apresentar. Eu sou Josué Alves, professor de Gramática, Texto e Redação há 33 anos. Sou consultor legislativo na área de redação parlamentar. Antes, eu fui funcionário do Tribunal de Justiça por 18 anos. Além disso, eu sou advogado com especialização na área de direito administrativo. Mas, professor Josué, quais são essas 3 dificuldades, esses 3 problemas que os alunos enfrentam na hora de escrever a redação? Vamos lá? Os 3 problemas, as 3 dificuldades que travam os candidatos quando se deparam com a página em branco. O primeiro tópico, a grande dificuldade que o aluno tem, é justamente a parte de compreensão e interpretação do tema proposto pela banca. E aí, pessoal, para ilustrar isso, eu trago aqui um caso concreto, que é o caso da Anne, uma aluna que participou do concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, na área de saúde. Ela fez o concurso para enfermeira obstetra. Bom, o IDECAM foi o responsável pelo concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina e o examinador, então, apresentou uma charge. E muitos candidatos tiveram dificuldade de compreender e interpretar a charge proposta pelo IDECAM no concurso de 2024 da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Bom, aqui está a charge. Tá assim: empresas contratam previsão do tempo. Então, a gente já tem aqui uma palavra importante aqui, ó, empresas. O que nós temos nessa charge, pessoal? Precisamos interpretar o que está aqui. Nós temos aqui uma pessoa que tem algum conhecimento, você vê que está com jaleco, com óculos, e apontando aqui para um quadro mostrando a situação da temperatura que vem subindo gradativamente. Então, nós temos aqui uma questão climática envolvida. Tem o sol e a setinha só subindo. Então, nós temos aqui o quê? Mudanças climáticas, mais especificamente voltado o quê? Para a questão do aumento de temperatura. E aí ele chega à seguinte conclusão, ele aponta isso, é um técnico especialista no assunto, e chega à seguinte conclusão: vamos todos morrer. Bom, do lado, ele está fazendo uma apresentação, já que as empresas que contrataram para a previsão do tempo, você tem ali o empresário, e aí, sentado em uma mesa, uma cadeira, numa postura aí de um empresário, ele faz a seguinte pergunta: quando o especialista chega à conclusão de que vamos todos morrer em função das alterações climáticas e do aumento de temperatura, ele faz a seguinte pergunta: em quantos anos fiscais? Então, o que você percebe aqui? A preocupação dele não é com a questão ambiental, a preocupação do empresário não é com a sustentabilidade, não é com a questão do ESG, a questão social, ambiental e de governança. A preocupação dele, fundamentalmente, a minha empresa vai sobreviver por quantos anos fiscais? O que nós temos aqui, pessoal? Um conflito entre a questão da sustentabilidade, das alterações climáticas, da mudança de temperatura e a preocupação da empresa em se enriquecer. Era essa a compreensão e interpretação esperada pela banca. Bom, era para escrever uma redação de 15 a 25 linhas, sem contar o título, um texto dissertativo argumentativo, em que defenda algum ponto de vista acerca da mensagem central da charge. A mensagem central era justamente o quê? Esse conflito entre a questão ambiental e as empresas cuja finalidade maior é o quê? Obtenção do lucro. Bom, a Anne escreveu a redação, tá aqui a redação dela. É uma redação muito bem escrita, diga-se de passagem, porém, pessoal, a Anne, essa situação é real, concreta. Ela foi punida o quê? Com a fuga ao tema. Com isso, ela foi eliminada do concurso. Ela me procurou e eu fiz o recurso junto com ela, construímos o recurso, tá aqui a redação dela transcrita, ok? Depois você pode ler, vou ler só o primeiro parágrafo para você ter uma ideia, tá aqui. O avanço da tecnologia acarreta produção em massa de aparelhos com software avançado. À medida que ocorre essa larga escala de produção, o meio ambiente é degradado, modificando sua fauna e flora. Portanto, reflete negativamente na manutenção da vida do homem. Isso ocorre pelo uso exagerado de matéria-prima e obsolescência programada. Então você percebe que ela tocou no tema, mas ela não abordou aquilo que a banca esperava. O que a banca esperava, pessoal? A banca esperava o quê? Na proposta do tema,
espera-se que o candidato obrigatoriamente apresente uma tese defendida com argumentos sólidos acerca da supremacia do lucro das empresas sobre a condição das mudanças climáticas, notadamente o aquecimento global. Essa era a expectativa de interpretação da banca, mas não foi o entendimento da Anne na hora da prova. E aí ela fala, em primeira análise, o uso indiscriminado de matéria-prima. Em segunda análise, decorrente do sistema capitalista que visa o lucro, empresas fabricam aparelhos com obsolescência programática. Conclui-se que é evidente que o índice elevado de desmatamento pela extração de matéria-prima e obsolescência programada afeta a expectativa de vida do homem. Veja que ela não fez essa relação direta esperada pela banca. Consequentemente, ela tirou nota 0. Fizemos o recurso, está aqui o recurso. Aqui o recurso, professor Josué Alves, venho interpor recurso em face da nota a mim atribuída em relação aos aspectos técnicos. Em relação ao aspecto compreensão da proposta, foi atendido integralmente esse item ao escrever uma dissertação argumentativa sobre a charge, pois, devido ao seu caráter subjetivo, várias interpretações são possíveis e corretas, vistos que não houve um item com explicitação imperativa sobre a menção da supremacia do lucro das empresas sobre a condição das mudanças climáticas. E aí eu provo que a charge proposta pelo IDECAN no concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, sob a responsabilidade do IDECAN, era uma charge aberta que comportava mais de uma interpretação. Com isso, nós conseguimos reverter a nota da Anne e o que aconteceu, valendo 30, a Anne tirou 27,75, valendo 30. Ela não foi penalizada em relação à habilidade argumentativa, ela demonstrou habilidade argumentativa. Ela não foi penalizada em relação à progressão temática, não houve desafios, não houve desvios, né? Ela não foi penalizada em relação a esses aspectos, mas ela foi penalizada em relação ao quê? À compreensão do tema. Houve o quê? Capacidade de senso crítico, pois o candidato houve prejuízo à análise e à capacidade de senso crítico, pois o candidato cometeu o quê? Tangenciamento. De qualquer forma, o recurso salvou o concurso da Anne e nesse concurso particularmente ela ficou em primeiro lugar com o recurso, tirando 27,5. Mas perceba você como é importante você entender, compreender e interpretar adequadamente a proposta da banca, ok? Vamos falar agora de um outro assunto que é extremamente importante e que, em regra, os alunos têm muita dificuldade na hora de trabalhar, que é a parte da introdução. Afinal de contas, quais são as possibilidades, ou melhor, como eu desenvolvo um parágrafo introdutório? Só existe uma forma de iniciar? Não, pessoal. Na verdade, existem várias formas. Nós arrolamos aqui, apontamos aqui 6 possibilidades de construção de um parágrafo introdutório. Por quê? Porque a gente sabe que o aluno tem muita dificuldade na hora de escrever o parágrafo introdutório e ele é definitivo para que você escreva uma redação nota máxima. Bom, vamos ver então as 6 possibilidades registradas aqui de se escrever, de se iniciar um parágrafo introdutório. Então, formas de iniciar um parágrafo introdutório. Por meio de uma declaração. A declaração é uma das formas mais simples e corriqueiras de você iniciar um parágrafo introdutório. Por exemplo, o processo de transição para a democracia envolve a reconstrução das instituições do Estado e a transformação das instituições da sociedade civil. Veja que é uma declaração. O processo de transição para a democracia envolve a reconstrução das instituições do Estado e a transformação das instituições da sociedade civil. Implica, portanto, aí você fez uma afirmação, você precisa continuar. Então, você fez uma declaração, uma afirmação. Você precisa continuar o desenvolvimento dessa afirmação inicial. Implica, portanto, o desmantelamento de formas antidemocráticas de exercício do poder e uma mudança nas regras de instituição, bem como o reconhecimento e vigência dos direitos e garantias fundamentais e da legitimidade dos atores sociais. Então, nós temos aqui um tópico frasal. O processo de transição para a democracia envolve a reconstrução
das instituições do Estado e a transformação das instituições da sociedade civil. Se você afirmou, você precisa de quê? De confirmar. Então, você tem um tópico frasal nesse parágrafo introdutório por meio de uma declaração que você precisa confirmar essa afirmação inicial. Então, como é que você confirma? O desmantelamento de formas antidemocráticas e reconhecimento e vigência dos direitos e garantias fundamentais. Então, sempre que você fizer uma afirmação, você precisa confirmar essa afirmação. Em outras palavras, esse parágrafo introdutório por meio de uma declaração, você tem uma afirmação inicial, que a gente chama de tópico frasal, e ideias secundárias que giram em torno desse tópico frasal, dessa ideia central. Mas esse parágrafo, especificamente, ele foi construído por meio de uma o quê? Declaração. Uma outra maneira de você iniciar o parágrafo introdutório, que ele vai sustentar toda a sua redação, é por meio de uma o quê? Definição. Iniciar o parágrafo introdutório por meio de recurso de definição é método muito utilizado o quê? Pelos redatores em geral. Vamos a um exemplo? A globalização é uma nova fase do capitalismo. Veja que eu fiz que é uma definição. A globalização é uma nova fase do capitalismo. Surgida com o fim do Bloco Socialista e a queda do Muro de Berlim em 1989, ultrapassando as fases anteriores da internacionalização da economia para abranger praticamente todos os países do planeta. E aí, se você tem uma afirmação, o que você precisa fazer? Confirmar essa afirmação. Então, em torno de uma ideia central, você tem ideias secundárias. No caso aqui, pessoal, nós estamos trabalhando o parágrafo introdutório com uma definição. A globalização é uma nova fase do capitalismo. Se você afirmou, você precisa confirmar essa afirmação. Bom, dando continuidade, trata-se, portanto, de um processo de integração global, definindo-se como a expansão em escala internacional da informação, das transações econômicas e de determinados valores políticos, culturais e morais. Bom, qual é o tópico frasal? Qual é a ideia central desse parágrafo que está utilizando a definição como recurso? A globalização é uma nova fase do capitalismo. E a definição? A definição do que é globalização, ok? Então, esse é o recurso da definição. Existe outra maneira? Existe, afinal de contas, alguma dessas formas vai se encaixar naquilo que você pretende escrever. Por meio, por exemplo, de uma oposição, de uma refutação ou de um contra-argumento. Então, você faz uma afirmação e você refuta essa afirmação. Na redação do parágrafo introdutório, não é raro construir uma afirmação para logo na sequência ser refutada, contraditada, contra-argumentada. É um recurso extremamente comum. Daí a importância o quê? Do no entanto, contudo, embora, todavia. Vamos a um exemplo? A Constituição Federal de 88 consigna no preâmbulo que o Brasil é um Estado democrático, destinado a assegurar a todos a igualdade, o exercício dos direitos sociais e individuais. Beleza, aí você faz uma relação, estabelece uma relação de oposição. Não obstante, apesar disso, cumpre ressaltar que não há país democrático quando não há direitos humanos para boa parte da população vítima de discriminação, vítima de preconceito, vítima de racismo, como pessoas com deficiência, mulheres, negros, índios e por aí vai. Esse recurso é o recurso o quê, pessoal? Da oposição, da refutação, da contra-argumentação. Para construir esse tipo de parágrafo introdutório é muito importante o domínio das conjunções adversativas e das conjunções o quê? Concessivas. Mas, porém, contudo, todavia, embora, conquanto, ainda que, mesmo que elas são fundamentais para construir esse tipo de parágrafo introdutório. Vamos a mais um quarto exemplo. Por meio de uma alusão histórica. Você pode, se você tem um bom domínio do conhecimento de história, você pode começar o seu parágrafo introdutório por meio de uma alusão a algum fato histórico relevante. Por exemplo, no processo de colonização do Brasil, a visão eurocêntrica e a imposição do catolicismo sobre os povos subjugados fizeram com que, durante muito tempo, as culturas de matriz indígena e africana sofressem com o preconceito. Então você faz uma afirmação fazendo uma alusão histórica.
a questão da colonização, a questão do eurocentrismo e a questão da imposição de valores aí em relação aos povos subjugados, no caso os índios, os negros e por aí vai. Infelizmente, isso aqui é um modalizador, né? Infelizmente, na atualidade, percebe-se que essa herança ainda é latente e tem como reflexo diversos casos de intolerância religiosa. Dessa forma, é urgente e necessário amplo debate sobre o assunto para encontrar caminhos para o seu combate. Bom, o tema qual é, pessoal? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual é o tópico frasal desse parágrafo introdutório iniciado por meio de uma alusão histórica? A visão eurocêntrica e a imposição do catolicismo sobre os povos subjugados fizeram com que as culturas de matriz indígena e africana sofressem com o preconceito. Qual a alusão histórica? A colonização no Brasil. Uma outra maneira de você iniciar um parágrafo introdutório de maneira que seu texto tenha um bom início, afinal de contas, se o seu texto tiver uma introdução forte, o seu texto inteiro ele já vai ser o quê? Você vai criar condições para que você dê continuidade ao seu texto. Afinal de contas, ele precisa evoluir, ele precisa progredir. Outra coisa importante, tá, pessoal? O parágrafo, ele tem algumas características. Ele precisa ser claro, ele precisa ser objetivo, ele precisa ter coesão, ele precisa ter coerência, ele precisa ter evolução, ok? Então, para você conseguir tudo isso, primeiro, você precisa dominar as várias formas de iniciar um parágrafo introdutório. E você precisa entender também que o parágrafo tem as suas características, as suas qualidades, ok? Ele tem que ter unidade de sentido, clareza, objetividade, coesão, coerência, evolução, fluidez e por aí vai. Uma outra maneira de você iniciar o parágrafo introdutório é por meio de uma exemplificação, de uma ilustração. Você conta um caso, você traz alguma situação que vai ilustrar o tema que você vai trabalhar. Por exemplo, o desenvolvimento sustentável busca conciliar desenvolvimento econômico com preservação e manutenção dos recursos naturais disponíveis. A preservação do meio ambiente para as futuras gerações, a compreensão de que existe uma ligação entre pobreza e degradação ambiental, a economia verde são medidas necessárias para assegurar a continuidade do processo de produção econômica, sem pôr em risco o esgotamento dos recursos naturais e a sobrevivência destas e das futuras gerações. Qual é o tópico frasal aqui, pessoal? O desenvolvimento sustentável busca conciliar desenvolvimento econômico com preservação e manutenção dos recursos naturais, que você tem aqui uma exemplificação, uma ilustração. Bom, exemplos: a preservação do meio ambiente para as futuras gerações, a compreensão de que existe uma ligação entre pobreza e degradação ambiental e a importância da economia verde, ok? Uma outra forma de você iniciar é por meio de uma alusão a um poema, a um filme, a um romance, ok? A referência a um poema, a uma série, a um filme pode auxiliar o leitor a identificar com mais facilidade o assunto. Por exemplo, o poema Erro de Português, do escritor modernista Oswald de Andrade, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Então, você já traz no seu parágrafo introdutório, na abertura, você faz referência, e aí, pessoal, é muito importante que isso tenha coerência com o tema, com o assunto que vai ser trabalhado, ok? Aqui a gente vai falar sobre o quê? A questão o tema é os desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil. Esse é o tema, então, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Então você percebe que tem tudo a ver. O poema Erro de Português, do escritor modernista Oswald de Andrade, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Nós temos aqui até um pouco de alusão histórica, né? Mas aí continua. Atualmente no país ainda existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e dos povos tradicionais, devido, sobretudo, à ineficiência estatal histórica em assistir esses indivíduos e ao desconhecimento por parte da população sobre a diversidade e a importância sociocultural desses grupos. Então, ele usou aqui uma alusão ao poema O Erro de Português, do Oswald de Andrade, ok?
foi, e aí deu continuidade. Mas o que exatamente esse poema falava? O poema é o seguinte: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, ele vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Esse é o poema Erro de Português. Quando o português chegou ao Brasil debaixo de uma bruta chuva, ele vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então nós vimos aqui seis formas de você iniciar um parágrafo introdutório por meio de uma alusão a um poema, um filme, um romance, ok? Por meio de uma exemplificação, ilustração, por meio de uma alusão histórica, por meio de uma oposição, refutação ou contra-argumentação, por meio de uma definição e por meio de uma declaração. Então, estão aí 6 formas, 6 maneiras de você dar início a um parágrafo introdutório. Aí você verifique qual é aquele que se encaixa mais com a sua maneira de escrever uma redação. Com certeza, alguns dessas formas aqui, alguma dessas formas vai se encaixar naquilo que se interessa mais a você, ok? Vamos falar agora, pessoal, vamos colocar em prática, mostrando aqui, colocando em prática dentro de um tema que nós construímos aqui na nossa mentoria, a proteção dos direitos fundamentais como fortalecimento da cidadania e do Estado democrático de direito. Então eu trouxe aqui 6 parágrafos que ilustram esse tema que está posto aqui, a proteção dos direitos fundamentais como fortalecimento da cidadania e do Estado democrático de direito. Vamos lá, por meio de uma declaração. A Constituição Federal de 88, também conhecida como Constituição Cidadã, ela foi resultado de um esforço político pela redemocratização e símbolo do fim do autoritarismo vigente na ditadura militar. Nesse contexto, proteger os direitos humanos fundamentais é fortalecer a cidadania e o Estado democrático de direito. Poderíamos começar com uma alusão histórica em relação a esse tema. Qual é o tema? A proteção dos direitos fundamentais como fortalecimento da cidadania e do Estado democrático de direito. O conceito atual de cidadania, ele é fruto das chamadas revoluções burguesas, particularmente da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos lá no século XVIII. Nesse contexto, foram as constituições francesas e norte-americana os documentos que fundamentaram os princípios da cidadania moderna e a Constituição do Estado Democrático de Direito, destinado a assegurar, nos termos da Constituição de 88, que o exercício dos direitos sociais e individuais fundamentais. Bom, ainda dentro desse tema, podemos usar o quê? Do recurso da definição. O Estado Democrático de Direito é aquele em que a organização do poder se submete à regra genérica e abstrata das normas jurídicas e aos comandos decorrentes das funções estatais separadas, embora harmônicas. Uma outra forma seria o quê? Você usar o recurso da oposição, da contra-argumentação, da refutação. Por exemplo, a Constituição Federal de 88 instituiu o Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a cidadania e os direitos e garantias fundamentais. No entanto, contudo, porém, todavia, esses direitos foram conquistados à custa de muitas vidas, pois são direitos históricos, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes e conquistados de modo gradual, que são as gerações de direitos. Uma outra maneira é por meio da interrogação. No Brasil, vive-se e convive-se com constantes violações aos direitos fundamentais. Nesse contexto, cabe uma pergunta: existe, de fato, um Estado democrático de direito onde o exercício da cidadania possui uma série de limitações, onde o desrespeito aos direitos humanos faz parte do cotidiano da sociedade? Ok? Aqui ficou. Então é isso, pessoal. Coloquei aqui algumas situações reais que caírem em concurso, né? E também trouxemos alguns exemplos para ilustrar as várias possibilidades, as várias maneiras de você iniciar um parágrafo introdutório. É muito importante isso, por quê? Porque o parágrafo introdutório, ele é o quê? Ele dá sustentação para o texto que vai vir. Na sequência, você vai apresentar os parágrafos do desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. E é claro, pessoal, que
a gente bem sabe que uma das características fundamentais, tanto do parágrafo quanto da redação, é o quê? A unidade de sentido. Então, o seu parágrafo, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar de acordo com o texto que você vai escrever na sequência. Ou seja, os próximos parágrafos, que são os parágrafos de envolvimento e o parágrafo de conclusão. Bom, uma outra dificuldade dos alunos é justamente o quê, pessoal? Utilizar os elementos de coesão textual na construção desse parágrafo, tanto do parágrafo introdutório quanto dos parágrafos de desenvolvimento e dos parágrafos de conclusão. É importante porque que os alunos têm dificuldade de utilizar esses elementos de coesão textual. Pessoal, por quê? Primeiro, a falta de conhecimento em relação a esse assunto e a importância e a falta de desconhecer a importância da coesão na construção do texto. Praticamente todas as bancas valorizam a coesão e a coerência tanto na construção do parágrafo quanto na construção da redação como um todo. Vamos lá? Elementos de coesão, de conexão e coesão textuais. Pessoal, nós temos aqui os elementos de adição e também, ainda, demais, ademais, além disso, não só, mas também, tanto quanto e por aí vai. Bem como, assim como, nós temos os elementos de oposição, de restrição, de concessão, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, não obstante, e os elementos de concessão, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, apesar de que, em que pese a, por mais que, por menos que. Nós temos os elementos de coesão textual que auxiliam no processo de alternância, ou, ora, já, quer, seja, tá aqui. Nós temos os elementos de coesão e de conclusão e de consequência. Pessoal, é praticamente impossível você escrever uma redação sem os elementos de coesão, de ideia de oposição, de adição, de conclusão, de consequência. Por exemplo, quais são os elementos de coesão que estão no campo da conclusão? Logo, portanto, por isso, dessa forma, assim, destarte, dessarte. Quais são os elementos de explicação? Tal, tão, tamanho que, ele fez tanto esforço que ficou cansado, o Brasil cresceu tanto que é necessário expandir para as outras áreas, ok? De maneira que, de forma que, de sorte que, e por aí vai. Esses são os elementos de explicação. Nós temos aqui justificação, barra causa, né? Explicação, pois, porquê, porquanto, e causa, como, já que, visto como, uma vez que. Nós temos elementos ainda de comparação. Ora, se eu quero fazer uma comparação, analogia, eu vou usar o como, tal qual, tal como, tanto quanto, mais do que, menos do que, e por aí vai. De condição, quais são os elementos de coesão textual que auxiliam no processo de construção de condicionalidades? Se, caso, contanto que, desde que. De conformidade. Então, você quer estabelecer uma relação de conformidade com uma ideia que foi apresentada. Vamos supor, a Constituição Federal. Então, conforme, de acordo, segundo, consoante a Constituição Federal de 88. Digamos que a relação seja de proporção. À medida que o país cresce, é necessário investir em educação. À medida que, ao passo que, à proporção que, quanto mais, quanto menos. Quanto mais se investe em educação, mais o país cresce, mais o país é desenvolvido. Quanto menos se investe em educação, menos o país é desenvolvido. Então, existe uma relação o quê, pessoal? De proporcionalidade. Podemos utilizar ainda os elementos de retificação, de explicação, de continuação, tipo isto é, ou seja, por exemplo, a exemplo de, ok? Digo melhor ou melhor com efeito, de fato, realmente, e por aí vai. Então, esses elementos são exemplos que auxiliam o quê? Na hora de ratificar, de retificar, de corrigir, de explanar melhor uma ideia, ok? Além desses elementos de coesão textual, que eu chamo de operadores argumentativos, por quê, pessoal? Operadores argumentativos, porque eles auxiliam na argumentação do texto, eles operam a argumentação do texto. Na verdade, esses elementos de coesão textual, eles são fundamentais por quê? Porque são os guias dentro do texto. Se você quer uma ideia de adição, e também, ainda. Se você quer uma ideia de oposição, mais, porém, contudo, todavia, embora. Se você quer concluir o texto, logo, portanto, assim, dessa forma, consequentemente. Se você quer explicar, pois, porquê, porquanto. Se você quer indicar causa, visto que, visto como. Então, veja que esses elementos de coesão textual, eles vão o quê? Dando a direção
do texto. Ele diz exatamente para onde você quer ir. Eu quero concluir. Então, há um elemento próprio para concluir. Eu quero estabelecer uma relação de proporcionalidade. Existe um elemento próprio para isso. Por isso que eu chamo de operador argumentativo. Então, a proporção que, à medida que, crase obrigatória, tá? Então, é importante que vocês dominem esses elementos de coesão textual que eu estou chamando de operadores argumentativos. Além desse existem as expressões de transição. Muitos alunos têm dificuldade na hora de fazer a transição de um parágrafo para outro. Afinal de contas, a sua redação precisa evoluir, ela precisa progredir. Se você fez o parágrafo introdutório, você vai ter que escrever agora os parágrafos de desenvolvimento. Mas como é que eu passo de um parágrafo para outro? Então, existe o quê? As expressões de transição. Por exemplo, como se pode notar, é bem verdade que vale ratificar, urge lembrar que, cumpre ratificar, é indubitável que. Nesse sentido, deve-se dizer que tenha-se presente que, analise-se ainda que é preciso insistir no fato de que, como se depreende dos fatos, convém notar, de igual forma, que, em virtude dessas considerações, vírgula, o Brasil precisa investir em educação para que se torne um país de primeiro mundo. Bom, após a exposição dessas noções, preliminarmente podemos afirmar que, ok, convém ressaltar, convém destacar, convém observar que não se pode perder de vista que o investimento em educação de qualidade é condição sine qua non para que o país se torne um país, para que o Brasil se torne um país desenvolvido. Posta assim a questão, é necessário ressaltar que o investimento em educação é fator de crescimento do Brasil. Registre-se ainda que é bom dizer que cumpre nos assinalar que cumpre observar preliminarmente. Isso não quer dizer, entretanto, que é sobremodo importante destacar que, e por aí vai. Então, nós vimos aqui, pessoal, essa terceira dificuldade ou problema que os alunos enfrentam, que é justamente o quê? O emprego dos elementos de coesão textual que operam a argumentação do texto e das expressões de transição que auxiliam na passagem de um período para outro e de um parágrafo para outro. Afinal de contas, a sua redação precisa progredir, precisa evoluir. Eu registrei aqui ainda, pessoal, o quadro dos modalizadores. Os modalizadores são muito importantes na construção o quê? Do juízo de valor. Bom, como o seu parágrafo introdutório ele tem que trazer a tese e a tese tem que ter uma marcação, tem que marcar a sua opinião, então esses modalizadores que indicam o modo é como você vai construir o seu texto, infelizmente, indubitavelmente, verdadeiramente, efetivamente, claramente, naturalmente, certamente, efetivamente, seguramente, historicamente, economicamente, fundamentalmente, basicamente, necessariamente, é preciso que, é necessário que, é bom que, lamentavelmente, infelizmente ou felizmente, curiosamente, surpreendentemente, honestamente, francamente, sinceramente, essas expressões, esses adjuntos adverbiais, eles modalizam o seu texto, indicando que você tem uma opinião sobre isso. O Brasil, infelizmente, tem investido pouco em educação de qualidade. Quando você marca esse modalizador, infelizmente, você está deixando o quê? Sua opinião. Pessoal, presta bastante atenção. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter uma opinião bem marcada. Você precisa de uma tese para que vai ser o quê? Vai ser defendida por meio de argumentos. Então, uma maneira de você marcar a sua tese, a sua opinião, tese é uma opinião sobre determinado tema. É a utilização dos modalizadores que eles ajudam na marcação dessa opinião, dessa tese, ok? Bom, e aqui, para ilustrar tudo isso que falamos, nós apresentamos aqui um exemplo com a utilização desses operadores argumentativos que estão destacados aqui. Vamos lá? Uma redação por inteiro para ficar como exemplo, né? Então, nós temos aqui um exemplo com a aplicação dos operadores argumentativos. A Constituição Federal de 88, conhecida como Constituição Cidadã, foi um marco no processo de redemocratização do Brasil, trazendo como princípio essencial a proteção dos direitos fundamentais. Nesse sentido, nesse contexto, nessa perspectiva, é um operador argumentativo, é um elemento de transição. A efetivação desses direitos se apresenta como elemento indispensável para o fortalecimento da cidadania do Estado Democrático de Direito. Entretanto, aqui, ó, para a ideia de oposição, ok?
Entretanto, apesar dos avanços constitucionais, ainda se observam inúmeros desafios para a consolidação desses direitos no cotidiano da sociedade brasileira. Desigualdade social, violações de direitos e ineficiência estatal são entraves que comprometem a plena realização da cidadania. Além disso, é preciso destacar que os direitos fundamentais não se limitam à esfera formal, mas, contudo, todavia, se concretizam por meio de políticas públicas eficazes, acesso à justiça, à educação de qualidade e garantia de liberdades individuais e coletivas. Sem esses pilares, a cidadania torna-se frágil e insuficiente. Por outro lado, o fortalecimento do Estado democrático de direito, ele depende diretamente do respeito e das promoções dos direitos humanos. Isso significa que, quando há violações de tais direitos, a própria democracia ela se vê o quê? Ameaçada, gerando insegurança jurídica, exclusão social e enfraquecimento institucional. Portanto, para garantir a proteção dos direitos fundamentais e, consequentemente, fortalecer a cidadania e a democracia, é imprescindível que o Estado atue de forma eficiente, promova a inclusão social e combata todas as formas de desigualdade. Dessa forma, dessa maneira, será possível construir uma sociedade mais justa, plural e verdadeiramente democrática. Então estão aí marcados, pessoal, os elementos de coesão textual que auxiliaram o quê? Na construção desse texto, como se fosse o quê? Um condutor. Aqui, pessoal, os operadores argumentativos são como placas em uma alta estrada. Vai dizendo para você a velocidade, para onde se você tem que ir à direita, à esquerda e por aí vai. Então, por exemplo, nesse contexto, para marcar aí a questão da temporalização, o entretanto, para a ideia de oposição, o ainda, para a ideia de adição, o para a ideia de finalidade, ok? O além disso, para a ideia de adição. Aí você tem o é preciso destacar, que é um modalizador, ok? Os direitos não se limitam mais, a ideia de oposição, ok? Olha quantos operadores aqui. Por outro lado, para mostrar o outro ângulo, isso significa quando para a ideia de tempo, ok? Portanto, para a ideia de conclusão, para a ideia de finalidade, ok? O dessa maneira para a ideia de conclusão. Aqui para a ideia de consequência, né? Consequentemente, para a ideia de consequência. Então, o que você percebe? É fundamental, é importante que você saiba utilizar adequadamente os elementos de coesão textual e os elementos de transição. Ó. É preciso que, dessa maneira, será possível construir, são elementos de transição que permite que você dê continuidade ao parágrafo e dê continuidade ao período, ok? Bom, com isso, e aí? O que você achou do conteúdo que nós trabalhamos nessa nossa aula? Afinal de contas, primeiro, nós trabalhamos a importância da compreensão e da interpretação do tema proposto pela banca. Afinal de contas, pessoal, você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Em um texto dissertativo argumentativo, você tem que ter uma tese clara, você precisa ter uma opinião sobre o tema que foi proposto. Qual é a sua opinião sobre determinado tema, ok? Vamos falar. Você tem que dissertar sobre a questão da redução da maioridade penal. O que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião? Qual a sua tese? Daí a importância de você compreender e interpretar adequadamente o tema. Mais do que isso, além de compreender e interpretar adequadamente um tema como esse, sobre a redução da maioridade penal, você precisa dominar o quê? A forma de iniciar o parágrafo introdutório. Afinal de contas, no parágrafo introdutório, lá estará a sua tese, a sua opinião e os tópicos que você vai desenvolver o quê? Ao longo do texto. Então, é fundamental que você domine as diversas maneiras de você iniciar um parágrafo introdutório. É por meio de uma declaração? É por meio de uma oposição? É por meio de uma alusão histórica? É por meio de uma alusão a um filme? É por meio de uma
de uma contextualização, de uma exemplificação, de uma ilustração? Você vai fazer uma pergunta, um questionamento? Então, existem várias formas, várias maneiras de você iniciar um parágrafo introdutório. Lembrando mais uma vez que no parágrafo introdutório de um texto dissertativo argumentativo, você precisa ter lá claramente definida a sua tese, a sua opinião sobre o tema proposto pela banca. Por isso que é importante que você o quê? Compreenda e interprete adequadamente o tema proposto pela banca. Bom, o próximo passo é justamente o quê? Você construir um parágrafo introdutório com essas 6 formas que colocamos à disposição de vocês. E claro, tão importante quanto isso é você saber usar adequadamente os elementos de coesão textual e as expressões de transição de um parágrafo para outro, de um período para outro. Portanto, esse foi o tema, esse foi o assunto que a gente trabalhou aqui diante das dificuldades que identificamos com mais de 200 alunos ativos na nossa mentoria. Agora que eu já apresentei o conteúdo da nossa aula, em que eu trabalhei a importância de você compreender e interpretar adequadamente o tema proposto pela banca, bem como a importância de você iniciar um parágrafo introdutório com uma tese clara e tópicos e argumentos que vão sustentar a sua tese, bem como a importância dos elementos de coesão textual e os elementos de transição textual. Agora eu quero falar para vocês de uma oportunidade única, exclusiva, uma oportunidade que se concretiza em um plano. Mas que plano é esse? É um plano de aceleração da sua aprendizagem e, consequentemente, da sua aprovação. Esse plano ele consiste em quê? Esse plano consiste em um cronograma simples e objetivo de estudo, com acompanhamento recorrente do professor Josué Alves. Nós vamos nos encontrar semanalmente para discutir os temas e resolver questões de concurso, um contato direto comigo para você tirar as suas dúvidas, com a correção individual de até 10 redações. Então, nesse plano, nessa mentoria, você tem direito à correção de até 10 redações individualmente corrigidas. Nós teremos nesse plano, nessa mentoria, estudos de caso, de situações reais que já apareceram em concurso e uma metodologia que atenda à sua realidade, aplicável à sua condição. Mas será que tudo isso eu tenho condições de ter acesso? Sim, porque o preço que nós estamos propondo aqui para você adquirir esse plano é um preço justo. Mas será que eu vou ter sucesso quando eu adquirir esse plano, ao adquirir essa mentoria? Com certeza. Por quê? Porque essa mentoria ela já foi testada e ela já foi aplicada. Será que eu vou conseguir? Beleza, eu tenho dificuldade na hora de escrever uma redação. Esse plano, ele atende à sua realidade? Tem. E será que você vai conseguir colocar em prática todo esse plano colocado à sua disposição, com atendimento individual, com método de estudo? Sim, com certeza. Por quê? Porque foi algo pensado e intuído para atender a necessidade dos alunos que estão estudando aí para concurso, aí na parte de discursiva, na parte de texto e na parte de gramática. Pessoal, a nossa mentoria, essa mentoria, ela está sustentada em 4 pilares. Pilares são bases de sustentação. Mas quais são as bases de sustentação da nossa mentoria, que é única? Nós temos, no primeiro pilar, nós temos aí a parte de atualidades. Então, nós trabalhamos antes de você escrever a sua redação, antes de você treinar a redação, nós trabalhamos o primeiro pilar, que é a parte de conhecimentos gerais e atualidades. Fazemos a exposição de um tema que será trabalhado posteriormente, aí com questões objetivas, com correção de questões de concurso. Depois nós temos o segundo pilar, que é o quê, pessoal? A parte de compreensão e interpretação de texto. Como que você vai escrever uma redação nota máxima se você não tem conhecimento sobre o tema e se você não compreende nem interpreta adequadamente o tema proposto pela banca? Então, é fundamental que você compreenda e interprete adequadamente o tema. Bom, depois nós temos o quê, pessoal? A parte teórica de redação, conjugada com a parte prática. Afinal de contas, para você escrever uma redação, você tem que ter o domínio
da redação, da teoria da redação. Você precisa saber o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento, o que é uma conclusão, quais os argumentos que você utiliza para defender a sua tese, como é que você trabalha os tópicos lá na introdução, tudo isso a gente vê na parte teórica e prática. E por fim, você, depois que escreveu a sua redação, nós aplicamos as regras gramaticais à sua redação. Então nós ensinamos você a escrever a sua redação com correção gramatical, respeitando as regras de concordância, de regência, de colocação pronominal, de crase. Afinal de contas, isso tem um peso considerável na sua redação. Bom, mas, professor Josué, será que como é que isso se concretiza na prática? Como é que esses 4 pilares desse plano, dessa mentoria, se concretizam na prática? Vamos ver aqui, então, como isso funciona? Nós temos aí uma aula teórica discursiva em que fazemos a exposição do tema que será trabalhado na sequência, ok? Com exposição do tema. Então, uma aula teórica da parte discursiva, da parte de redação. Depois, fazemos a exposição do tema que será trabalhado posteriormente, depois que você sabe, depois que você tem conhecimento do tema, a gente trabalha aí com exercícios e com argumentos para você desenvolver adequadamente a tese a que você se propôs. Bom, se você já dominou a parte teórica, se você já tem conhecimento do tema que vai ser trabalhado, se você já fez exercício, você já tem argumentos à disposição para trabalhar o tema, o que você precisa fazer? Praticar, escrever a sua redação. Agora, não dá para você escrever a sua redação do nada. É claro que você precisa de um conhecimento teórico, de teoria de redação, você precisa conhecer, você precisa ter um repertório cultural para escrever, para desenvolver o tema, você precisa de exercitar por meio de exercícios práticos de concurso e conhecer argumentos relacionados àquele tema, então você já tem condições de praticar. Depois que você escreveu a sua redação, com todo esse subsídio, com todo esse aparato teórico e com todo esse aparato de conhecimento, de repertório cultural, você vai corrigir, a sua redação será corrigida de forma individual. Na nossa mentoria, no nosso plano aqui, você tem direito a até 10 correções de redação, já que você tem acesso a 12 meses aqui no nosso plano, na nossa mentoria. E por fim, a gente tem um encontro em que eu faço a correção coletiva da redação do tema que foi proposto naquela semana, ok? Bom, pessoal, será que com tudo isso você será capaz de escrever uma redação nota máxima? Com certeza! E eu provo isso porque nós temos aqui situações práticas reais de alunos nossos e alunas nossas que conseguiram tirar uma nota máxima. Por exemplo, nós temos aqui o caso da Luciana, que no concurso do TRF-1, agora em 2024/2025, ela valendo 20 na redação, na discursiva, ela tirou 20, tá aqui, ó, tirou 20, valendo 20, uma aluna nossa da mentoria, a Luciana. Mais um caso concreto de destaque para você visualizar. Nós temos aqui o caso da Janaína, que nessa prova também do TRF1, valendo 20, ela tirou 19,20, a aluna aqui da nossa mentoria aí com destaque, da mesma forma que você vai sobressair aí na parte discursiva. Nós temos mais um exemplo aqui da Beatriz. A Beatriz fez o concurso agora, da EBSER, saiu o resultado, e ela tirou uma notaça em redação e ficou em primeiro lugar no concurso da EBSER, na área dela, ok? Lá no concurso para EBSER, para Uberlândia. Pessoal, bom, visto tudo isso, nesse planejamento, esse plano que estamos mostrando a vocês, nessa oportunidade única e exclusiva, nós tivemos uma avaliação da nossa mentoria, que já existe e está em prática, ok? Uma metodologia que já foi aplicada, testada e aprovada. Foi tão aprovada que dos nossos mais de 500 alunos e dos nossos 200 alunos ativos da mentoria, nós tivemos quase 100% de aprovação da mentoria, mais especificamente 96,5% de aprovação da nossa mentoria. Então, a nossa metodologia, ela já foi testada e aprovada, e eu mostrei para vocês aqui situações reais em que você vai se encaixar também nisso. Vai chegar um momento em que você vai, Josué, evoluir muito, estou aqui tirando nota máxima nas redações. Pode acreditar, porque vai dar certo. A primeira coisa que você tem é que acreditar. Eu acredito em você, você também precisa acreditar, ok?
Bom, mas afinal de contas, o que que nós vamos encontrar nessa mentoria, na mentoria do professor Josué Alves em 4 pilares? É uma mentoria em discursivas para concurso em 4 pilares. Como nós vimos, o primeiro pilar é a parte de conhecimentos gerais e atualidades. O segundo pilar é a parte de compreensão e interpretação de texto. O terceiro pilar é a parte da teoria e da prática juntas. E o quarto pilar é a gramática aplicada ao seu texto, de maneira que a gente trabalha todos esses conhecimentos de forma conjugada. Pessoal, por aí, o que que você vai encontrar? Você vai encontrar tudo isso espalhado. Nós juntamos tudo isso aqui na nossa mentoria. Olha o que que você vai encontrar. A teoria sobre a redação, a discursiva, está lá, disponível na nossa mentoria. O guia definitivo de redação nota máxima, uma criação nossa em função da metodologia que nós desenvolvemos. Então, nós elaboramos o guia definitivo de redação nota máxima para orientar, como está dizendo, como o próprio nome diz, ele é um guia, é uma orientação para você escrever uma redação nota máxima. O que mais que você vai encontrar? Os temas discursivos de 2024. Em 2024, nós trabalhamos 10 temas dentro de blocos. Blocos na área de sustentabilidade e questões ambientais, blocos na área de direitos humanos. Então, temas dentro do bloco direitos humanos, temas dentro do bloco na área de ciência e tecnologia, na área de educação, na área de segurança. Então, nós criamos os blocos e dentro desses blocos nós trabalhamos vários temas. Então, já está disponível para vocês aí 10 temas em 2024. Em 2025, dentro da nossa mentoria, já há 10 temas também disponíveis para vocês dentro desses grandes blocos. Então, na área de direitos humanos, nas questões ambientais, na área de sustentabilidade, na área de tecnologia, ok? Na área de economia, na área política. Você vai encontrar também na mentoria o português do zero ao avançado. Então veja, olha o que temos. Teoria das discursivas da nossa mentoria, o guia definitivo de redação nota máxima, o tema discursivo 2024 com casos concretos, com correção, com redações corrigidas e comentadas, que você vir de exemplo para você, ok? Tanto em 2024 quanto 2025, ou seja, já existem 20 temas disponíveis para vocês trabalharem aí com redações corrigidas e comentadas uma a uma, com nota e tudo, tá? Voltado aí para FGV, Sebrasp, IDECAM e o curso de português do zero a avançado. Pessoal, se nós pensarmos em tudo isso, mas professor Josué, você falou em oportunidade, verdade, eu falei em oportunidade, tá, mas nesse plano, nessa mentoria, essa oportunidade custa quanto? Pessoal, o preço real da nossa mentoria é R$ 997, mas calma aí, eu não falei que é uma oportunidade? Eu falei para você que é uma oportunidade única e exclusiva. Então, por enquanto, esqueça esse valor de R$ 997, que eu vou apresentar mais algumas coisas para vocês. Então, por enquanto, você vai deixar em stand-by esse valor de R$ 997. Vou falar para vocês agora o que nós temos dentro da nossa plataforma do Hotmart, cursos que já estão gravados e disponíveis aí para quem quiser comprar. Nós temos o curso completo de português, cujo valor é R$ 247. Você pode adquirir, se quiser, esse curso individualmente. Há um curso de resolução de questões da FGV por R$ 147. Um curso de resolução do Sebrasp também por R$ 147. Um curso de informativos gramaticais da FGV por R$ 47 e do Sebrasp também por R$ 47. E um curso de resolução de questões do IBFC por R$ 97. Além disso, nós temos a nossa gramática, que é uma gramática de língua portuguesa para concurso da FGV, pelo método integral sistêmico, em que a gente vai integrando todo o conhecimento para que você consiga aí arrebentar na sua prova objetiva, que custa R$ 97. Então, essa nossa gramática, ela é uma gramática digital e ela custa R$ 97, está aqui em primeira mão para vocês. Pessoal, se nós somarmos, vocês são bons em matemática, se você somar tudo isso que apresentamos aqui, o curso de português completo, o curso de resolução de questões e todos os cursos que nós lançarmos aí no período, tudo isso vai custar o quê? R$ 1.173. Eu estou falando dos cursos. Falei da mentoria, que é R$ 997,
E estou falando agora dos cursos que estão disponíveis à venda na nossa plataforma do Hotmart, que custa R$ 1.173. Pessoal, se nós somarmos isso, eu falei de oportunidade, não falei? Se nós somarmos R$ 997 da mentoria, mais R$ 1.173 dos cursos, tudo isso vai custar R$ 2.170. Então, a mentoria com os cursos, aqui, se nós somarmos a mentoria, R$ 997, mais os cursos que estão disponíveis na plataforma do Hotmart, R$ 1.173. Quando você soma tudo isso, isso aqui é igual a R$ 2.170. Mas eu falei que é uma oportunidade, não falei? Pessoal, oportunidade é oportunidade. Nós estamos eliminando tudo isso e por apenas 12 parcelas de R$ 58,16, você adquire o nosso plano, você adquire a nossa mentoria e você vai resolver definitivamente a dificuldade que você tem na área de conhecimentos gerais e atualidades, na área de compreensão e interpretação de texto e dos temas propostos pela banca. Você vai resolver o seu problema na parte teórica de redação e prática, que é escrever a redação, e na parte da gramática aplicada ao texto. Portanto, você vai resolver 4 problemas. Se você for por aí, por que eu estou dizendo que essa mentoria... Primeiro, a oportunidade é única e a mentoria ela é exclusiva. Por que eu estou dizendo isso? Se você for comprar isso por aí separadamente, uma mentoria na área de conhecimentos gerais e atualidades, uma mentoria de gramática e de texto, uma mentoria na prática, na parte de compreensão e interpretação de texto, você vai pagar uma fortuna. Nós estamos colocando tudo isso à disposição de vocês por apenas 12 parcelas de R$ 58,16. Pessoal, fala sério, esse valor é irrisório diante daquilo que a nossa mentoria coloca à disposição de vocês. É uma mentoria eficaz, que ela é testada e aprovada pelos nossos alunos. Como eu mostrei para vocês, tem quase 100% de aprovação a nossa mentoria. Se você usar o cupom MENTORIA30, nós temos aí por valor de R$ 12,00 de R$ 58,16, você usando o cupom MENTORIA30, você vai adquirir a nossa mentoria. Importante que você saiba por que 12 parcelas de R$ 58,16. Porque você tem acesso durante 12 meses à nossa mentoria, aos cursos que já estão gravados, aos nossos encontros semanais e tudo que nós lançarmos ao longo desses 12 meses. Bom, o QR Code já está na tela para você adquirir agora mesmo a nossa mentoria. Por isso que eu falei que é uma oportunidade. Pessoal, fala sério, é uma oportunidade única, é uma oportunidade exclusiva com uma metodologia que também é única e exclusiva. Tudo bem, professor Josué, eu quero adquirir, mas e se eu não gostar da mentoria? O que eu faço? Bom, se você não gostar da mentoria, você sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem 7 dias para desistir da sua compra. Bom, como nós conhecemos nosso produto e a nossa mentoria ela já foi validada pelos nossos mais de 200 alunos ativos, nós estendemos esse prazo de 7 dias para 15 dias. Então, se você adquirir agora mesmo a nossa mentoria por 12 de, quanto que eu falei? R$ 58,16? É isso aí, pessoal, 12 parcelas de R$ 58,16, você tem acesso durante 12 meses à nossa mentoria. Livre de risco, completamente livre de risco. Por quê? Porque você tem 15 dias de garantia. Se você não gostou, eu não gostei da metodologia, eu acho que o professor José não vai me ajudar em nada, tudo bem. Você tem todo o direito de solicitar o seu dinheiro de volta sem nenhum tipo, absolutamente nenhum tipo de burocracia e com a garantia não só do Código de Defesa do Consumidor, mas com a nossa garantia. Afinal de contas, nós temos responsabilidade sobre aquilo que estamos colocando à disposição de vocês. Bom, visto tudo isso, com essa apresentação, a oportunidade que está posta diante de vocês, você tem 3 caminhos a percorrer. Você pode simplesmente ouvir tudo que foi colocado aqui à sua disposição e falar assim: Josué, isso não me interessa, eu não estou preocupado em passar em concurso. Tudo bem, se não é o seu caso, ok, então deixa de lado. Agora, você tem um outro caminho a escolher. Você pode falar assim: não, eu vou continuar sendo autodidata ou autodidata e vou continuar estudando sozinho. Tudo bem, eu também fiz isso. Eu estudei sozinho, eu fui autodidata, demorou mais tempo para eu ser aprovado, mas eu consegui.
Beleza, a nossa proposta aqui da mentoria é acelerar a sua aprendizagem e, consequentemente, acelerar a sua aprovação. Mas você tem todo o direito de seguir sozinho na sua jornada, enfrentando as suas dificuldades, os seus percalços. Mas você tem uma opção, um caminho a escolher, que é o caminho do sucesso, que é o quê? É você adquirir agora mesmo a nossa mentoria e acelerar a sua aprovação no concurso. Para isso, estamos aqui com a oportunidade única de 12 parcelas de 58,16 para você adquirir a nossa mentoria e tudo isso que eu acabei de falar. Você tem direito a 10 correções individuais da sua redação, além da correção coletiva que fazemos semanalmente. Semanalmente, isso, pessoal, nós estamos falando de mentoria, então mentoria eu tenho que estar junto com vocês. Então, vou acompanhar a evolução de vocês, vou acompanhar o desenvolvimento de vocês até você escrever uma redação nota máxima. Então, o caminho que você escolher, nós estaremos juntos, ok? Então, tá posta aí para vocês a oportunidade de estar com a nossa mentoria e fazer o que muita gente já fez, como o caso da Luciana, que tirou 20 na redação, como o caso da Janaína, que tirou 19,20 na redação do TRF1, e como o caso da Bia e de tantos outros alunos que nós não colocamos aqui para não cansar vocês. Mas é uma metodologia que já foi validada e comprovada pelos nossos alunos. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado e conto com vocês. O QR Code continua na tela para você adquirir a nossa mentoria. Essa oportunidade é única e exclusiva para você.